Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Vamos para a segunda aula, aula 2 de cálculo vetorial. Alguns conceitinhos aqui de vetor unitário. Então, um vetor é dado como unitário. Um vetor é definido como unitário quando apresenta um módulo igual a 1. Então, se eu tenho um vetor aqui, um vetor U, então o módulo do vetor U vai ser igual a 1. Logo, o vetor U ele é igual a 1. Então é isso, o vetor unitário é isso. É um vetor definido como unitário. Um vetor é definido como unitário quando ele apresenta um módulo igual a 1. Então são definiçõezinhas básicas. Você tem que dar uma pesquisada também no. Tem farto material no YouTube, né? Tô mostrando aqui pra vocês, né? São coisinhas aqui pra relembrar. Uma coisinha que eu não comentei no. Não comentei na aula 1 é o método de soma de vetores, é o método polígono, né? Por exemplo, você tem um vetor aqui U, um vetor V, um vetor W. Então você vai pegar aqui o vetor U, vai pegar origem e extremidade. Aí vai pegar a extremidade do U, ligar com o vetor V. Vetor V. Aí você vai pegar a extremidade do vetor V e ligar com o início do vetor W. Então, fechando aqui a nossa resultante aqui. Entendeu? Só que se chama método poligonal, né? Ou método método do polígono. Só para lembrar para vocês também tem essa soma de vetor. Soma de vetores pode ser realizada pelo método polígono ou método paralelogramo, né? Como já foi mencionado. Beleza? Vamos aqui mais um conceito importante. Quando os vetores eles são ortogonais. Então, quando os vetores eles são ortogonais, quer dizer que eles estão se formando um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo aqui. Então, tem esse vetor U.
tenho o vetor V aqui. Se eles formam um ângulo de 90, eu posso fechar um triângulo aqui. Só que vai ter vai estar meu vetor S aqui, né? Aí eu vou dizer vetor S é igual ao vetor U mais vetor V. Então é S ao quadrado igual ao U ao quadrado mais V ao quadrado. Então meu S é nada mais nada menos que um Pitágoras, né? Então tá aqui. Nesse caso o módulo do vetor resultante pode ser obtido pelo teorema de Pitágoras, né? Tá aí. E esses vetores, eles são ortogonais, essa palavra ortogonal quer dizer essa relação do ângulo de 90 graus aqui, ó. Os vetores tá numa relação de 90 graus. Então, para resolver essa soma vetorial, você aplica o Pitágoras. Essa soma vetorial. Ok? Conceitinhos assim que a gente tem que ter. Tá ok? Isso aqui eu tô passando bem por cima, viu, pessoal? Isso aqui depois é bom vocês darem uma pesquisada. Tem bastante material no YouTube, viu? Aqui é só uma pincelada mesmo, que você dá uma relembrada nessa matéria. Essa disciplina aqui. Bom, deixa eu ver aqui multiplicação, né? Multiplicação em um vetor por um escalar. Então, se você tem um vetor esse vetor U aqui, se tem um vetor U, se eu multiplicar ele duas vezes U, você concorda que a representação do vetor vai ser essa medida aqui dele duas vezes? Vou até fazer com outra cor pra gente entender que esse aqui é o vetor 2U agora. Então eu multipliquei o tamanho dele aqui, a intensidade dele por 2. Então ele vai ficar
duas vezes maior. Se eu multiplicar por 3 vezes o U, você concorda que vai ficar a parte de preto, que é o vetor U, a parte vermelha, e agora eu vou acrescentar a parte verde. Então isso aqui é a representação de 3U, 3 vezes o vetor U. Então ele triplica de tamanho. Agora se eu pegar o menos 3U, então vou pegar a mesma medida aqui, só que eu vou inverter a direção aqui, o sentido, né? Então isso aqui é o vetor menos 3U. A direção é a mesma, eu inverti o sentido. Então isso é você multiplicar um vetor por um escalar. Pelo um valor constante aqui, uma constante, né? Uma constante na verdade, né? Legal. Dá uma apagada aqui pra gente continuar. Bom, vou fazer aqui muito fino isso aqui, cara. Isso. Então eu tenho vetores aqui unitários das direções dos eixos cartesianos, que tem sua representação definida por I, J e K. São os unitários dos eixos X, Y e Z. Então essa representação que ela é muito clássica, ela é bem clássica para poder representar os eixos aqui, né? De X, de Y, de Z aqui. Então os vetores unitários dos eixos cartesianos eu posso representar dessa seguinte maneira aqui, ó. Vou associar aqui um vetor unitário aqui. Na direção de X seria o I, né? Na direção aqui de Z K. Na direção aqui de Y, J, né? Essa representação aqui de unitária, né? Então você sempre vai ter em mente XY se XY e Z você vai ter o I, né? O J
São as coordenadas cartesianas de seus respectivos representantes de vetores unitários. Nesse R3 aqui, ou 3D, né? Terceira dimensão, 3D. É uma conceito importante, né? Temos que ter, né? Então, vamos fazer mais uma representação importante aqui, ó. Vamos lá. Seria representar um vetor conhecido seus pontos de origem e extremidade. Então, como representar um vetor conhecido os seus pontos de origem e extremidade? Você tem o seguinte vetor. Fazer aqui o vetor. Tá aqui. Então você tem um vetor A, B. Nós sabemos que o A é a origem e o B é a extremidade. Então seja dado os pontos de A, que é XA, YA, ZA e o ponto B,
que é xb, yb, zb, então o vetor AB é dado pela extremidade menos a origem. Então é B menos A. Ok? Com isso, nós teremos uma notação para calcular esse vetor, dado um ponto de origem e extremidade, da seguinte forma. Então, esse vetor AB vai ser igual a origem, B extremidade, extremidade menos origem. Então seria o xb menos o xa, o yb menos o ya, o zb menos o za. Tá ok? Com isso aqui dá pra gente construir um exercício agora. Então a representação de um vetor, dados seus pontos, você vai resolver nessa seguinte notação aqui, seguinte fórmula. Você vai usar essa ideia aqui. Vou fazer essa subtração aqui, usando a ideia da origem e de extremidade, né? Então esse vetor AB é extremidade menos a origem. E aqui está a notação de como você vai encontrar esses novos pontos desse vetor aqui. Vou fazer um exemplo aqui para ficar claro isso aqui. Vou fazer aqui chamar aqui de A e chama aqui de B. O A, vou falar que os pontos é menos 2, 1 e 5. E o vetor B, e o ponto B está na 1, 0 e 2. Então, para fazer a representação do vetor, dados esses dois pontos origem e extremidades, eu vou chamar esse vetor aqui de U. Bom, se eu chamei ele de U, também posso afirmar que ele é o meu vetor AB. Questão de notação só. Tanto posso usar U como eu renomeei o vetor, né? Mas para conceito eu vou usar aqui a própria notação. Vou chamar aqui vetor AB. O vetor AB, se o A é a origem e aqui é a extremidade menos a origem. Então é B menos A. Então meu vetor AB
se eu sei o valor do A, os pontos do A, e se eu sei o ponto, as coordenadas de B, eu vou subtrair os pontos um do outro, né? Então vai ficar B1 menos 2 é o primeiro ponto. 0 menos 1 é o segundo ponto. E 2 menos 5 é o terceiro ponto. Então meu vetor AB, claro que eu já usei aqui uma fórmula simplificada, né? Eu mostrei para vocês lá a parte de xb menos xa, yb menos ya, zb menos za. Já fiz aqui, ó. Peguei cada ponto. Isso aqui vai resultar num 3 menos 1 e menos 3. Menos 3. Certo? Porque 1 menos com menos mais. 1 mais 2, 3. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 5, 3. Então tá aqui, ó. Eu fiz a conta aqui, ó. Deu esse valor. Essa conta vai dar essa componente aqui. 2 menos 5 vai dar esse valor aqui, ó. E as componentes tá aqui, x, y e z. Então isso aqui é um jeito de representar esse vetor na forma analítica. Eu posso representar também em forma vetorial. Então, representando na forma vetorial, eu vou só apagar a parte de baixo aqui, ó. Então, meu vetor AB é 3 na direção de I menos J, né, que é 1 vezes J menos J, e menos 3 na direção de K. Então tá aqui meu vetor. O vetor representado em forma vetorial. E aqui a representação analítica cartesiana. Aqui eu representei com seus respectivos vetores unitários que vão indicar a direção, né, desse vetor, né? Interessante, tá aí. Interessante essa parte, né? Uma das partes mais interessantes desse estudo vetorial, esse estudo desses dois pontos de origem e extremidade. Que é tranquilo, né? Isso aqui é muito usado em eletromag, viu? Para quem vai estar fazendo engenharia elétrica, isso aqui vai usar em eletromag, usa muito isso aqui. Ele dá os vetores de posições de cargas elétricas. Tem que fazer esse estudo vetorial aí.
Tá ok, pessoal? Então ficamos por aqui com mais umas aulinha de cálculo vetorial. Tá ok? Até mais. Aqui é o instrutor Paulo Silva. Um abraço. Tudo de bom.